Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h30 da noite. Assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana aqui são abordados e a nossa proposta é de possibilitar para você assuntos de interesse para a sua fé, para a sua esperança e para a caridade, que é a plenitude da lei, que é a síntese de todo o segmento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O programa Eclésia dessa noite vai tratar de uma coisa que lhe interessa. Ela toca primeiro a Jesus, depois toca a todos nós. É uma realidade paradoxal, dependendo do contexto, dependendo do sentido que se atribua a ela. Portanto, enquanto coisa boa, deve ser praticada. Enquanto coisa má, deve ser evitada. Do que é que eu estou tratando? Hoje vamos tratar do escândalo de Cristo. Ou, se nós quisermos, Cristo, o escandaloso. A palavra escândalo, a primeira coisa que vem à nossa mente quando ela é tratada, é alguma coisa que choca, que causa perplexidade, que convulsiona, que deixa estarrecida uma pessoa ou muitas pessoas. Na nossa convivência, quando se diz fulano é escandaloso, a gente já lembra o quê? É espalhafatoso, é naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, como ele se veste, o seu comportamento, isso chama a atenção, mas pejorativamente. Mas Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de escândalo. Por outro lado, os apóstolos pedem para nós evitarmos escândalos. Nosso Senhor Jesus Cristo, num determinado momento, e vamos ver o texto daqui a pouco, não convém escandalizar as pessoas, ele vai dizer no episódio do pagamento de dracma, que é o imposto, o teu mestre paga ou não o imposto, como é que é isso e assim por diante. Onde é que eu quero chegar? Escândalo em Cristo. Existe um aspecto bom, positivo, nesse sentido, Jesus é o escandaloso com E maiúsculo, é o escandaloso por antonomasia, e Jesus não deu escândalo a ninguém. Primeiro será preciso definir o que é escândalo. Depois, o objeto do escândalo. E de Cristo nós temos que passar para a igreja. Podemos conviver sem escândalo? Nosso Senhor Jesus Cristo diz que é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles que causam escândalos. Hoje, então, peço a você que não se escandalize com o tema do escândalo de Cristo e fique até ao fim, porque o assunto é de interesse. Acho que nesses tempos difíceis em que com isso daqui vemos escândalos todos os dias, bons e maus, por favor, a depender do objeto do escândalo, a depender também da pessoa que recebe a notícia. Há pessoas que recebem a notícia e não se escandalizam. Depende do escândalo e depende da pessoa. Vai ser necessário estabelecer uma interação, uma conjugação de fatores para saber se é um escândalo bom que não repercutiu naquele coração porque é mau. Ou se trata de um escândalo mau que não repercutiu naquele coração que é bom, ou escândalo mau que repercutiu mal naquele que é mau, ou no escândalo bom que repercutiu naquele coração que é bom. Assim, escandalizar em si não significa muita coisa, porque vai depender do objeto do escândalo e das pessoas que receberam e interpretaram o fato como escândalo bom ou mau. Com a palavra, o evangelista Mateus, no famoso episódio do pagamento do tributo, do pagamento dos impostos. Prestem atenção na reação de nosso Senhor Jesus Cristo e por que ele determina que um dos apóstolos lance o anzol para pegar um peixe e abra o peixe e lá vai encontrar um estatere, que é uma moeda para pagar o imposto.
Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga a didracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra de quem recebem os tributos ou impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: Os filhos, então, estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estatere. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Não convém escandalizá-los. Que regra bonita. A gente deve passar nesta vida sem dar escândalos, quanto possível, isto é, sem chocar as pessoas. Há um escândalo que é mau. A palavra escandalon em grego significa pedra de tropeço. É aquilo que leva você a levar uma topada e a cair. Aqui está o sentido originário da palavra escândalo. É fazer uma pessoa tropeçar, fazer uma pessoa cair. Ou, se quisermos em termos mais abrangentes, fazer uma pessoa pecar. Um pai que se droga na frente do filho, isso é um escândalo, porque o filho, vendo o mau exemplo do pai, vai se sentir motivado a pecar. O pai que chama palavrão, a mãe que chama palavrão na frente dos filhos, isso é um escândalo, porque o filho vai tropeçar, ele que não pecava, vendo esse mau exemplo, vai pecar, vai se escandalizar, vai levar essa topada de puro que era, vai se tornar malicioso, pecaminoso, vai se tornar um praticante desse palavrão, dessa imundícia, dessa conduta que ele viu seus pais praticando e vai acabar praticando. Escândalo quando a fé de uma pessoa fica chocada, um pecado que se torna público, uma atitude de quem não deveria agir daquela forma e justamente aquela pessoa, pela autoridade que ela exerce, pela função que ela desempenha, pelo lugar que ela ocupa na igreja, na sociedade. Sim, um escândalo de uma pessoa que não tem um destaque na sociedade, ele é grave, mas é muito grave quando essa pessoa ocupa uma posição de destaque. Mas, se Jesus disse, não convém escandalizá-los, em Mateus 17, o próprio Jesus causa escândalo. E ele nem se preocupa com isso. Pelo contrário, ele quer causar escândalo. Mateus, capítulo 15, versículos de 11 a 14. Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem? Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. A respeito do que é puro e do que é impuro. Contra o pensamento deles, Jesus ensina isso. Não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai dele. Portanto, Jesus contesta a mentalidade das autoridades religiosas de sua época. Eles se escandalizaram. Reação de Jesus? Deixai-os. Ou seja, deixe para lá. Quer se escandalizar? Se escandalize. Mas o ensinamento é esse e ponto final. Jesus causa escândalo. João capítulo 6, versículos de 60 a 61. Aqui o contexto é o ensinamento de Jesus a respeito da Eucaristia. Na sinagoga de Cafarnaum, lembram? O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo, etc. Meu corpo é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, etc. Jesus escandaliza os ouvintes que, aliás, não vão mais seguir Nosso Senhor. Naquela hora, a sinagoga que estava cheia fica praticamente vazia. Jesus não está nem aí. Vejamos o escândalo que ele causou
João 6, 60 a 61. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Isso vos escandaliza? A pregação de Jesus na sinagoga de Cafarnaum é escandalosa. Pedra de tropeço, mas aqui é um escândalo bom. Quem é que vai embora deixando o nosso Senhor com poucos discípulos, com pouca gente? A sinagoga que estava lotada fica praticamente vazia. Os duros de coração. Ora, quem é duro de coração, aquilo que vem de Deus escandaliza a pessoa. Ela não aceita, ela rejeita, ela fica chocada. Mas o ensinamento é esse. É corpo mesmo. Meu corpo, minha carne, meu sangue, verdadeira comida, verdadeira bebida e ponto final. Ah, o ensinamento da Eucaristia. Sim, nem todos os cristãos acreditam que com a celebração da Santa Missa o pão deixa de ser pão e se torna corpo. O vinho sem deixar de ter as propriedades bromatológicas, continua com o cheiro de vinho, com a qualidade, com o sabor de vinho, mas não é mais vinho. Mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Ah, mas isso é escandaloso, é muito duro. E daí? É ensinamento de Jesus e pronto. A partir daquele momento, muitos já não andavam com ele, diz o versículo 66. E Jesus não pediu para eles voltarem. E Jesus não voltou atrás no seu ensinamento. Portanto, Jesus causa escândalo. Ele evita dar escândalo pecaminoso. Evita dar o escândalo que poderia ser algo desnecessário. Ou seja, eu sou o Filho de Deus, não tenho obrigação de pagar imposto a ninguém porque eu sou Deus. Mas eu me encarnei. Tá bem, não vamos brigar. Vai lá, pega o peixe, abre o peixe, entrega e pronto, acabou com essa conversa. Ou seja, coisa pouca, coisa pequena, não vamos brigar por causa disso, não vamos entrincheirar a nossa posição com relação ao Império Romano. Pague isso daí, ponto final. Oh, que sabedoria de Jesus. Para evitar disputa desnecessária, para evitar brigas, arengas que não levam a nada. Vai lá e paga esse imposto e pronto. O que a gente puder para evitar disputa, briga, arenga, picuinha, coisa baixa, paga e pronto, e se livra e pronto, final. Mas, quando se trata do ensinamento do Senhor, quando se trata da doutrina do Pai, quando se trata de uma impostação na fidelidade à palavra de Deus, aí, meu amigo, o escândalo tem que se evidenciar. Mateus 15, de 11 a 14, deixai-os, são cegos guiando outros cegos. E aqui, isso vos escandaliza? Jesus não voltou atrás, não pediu perdão a ninguém. A palavra é essa mesmo, é escandalosa, o ensinamento da Eucaristia é esse e o assunto está encerrado e ponto final. Lógico que Jesus não disse isso com esse jeito alagoano, mas Jesus tem uma posição bem definida. Deixai-os com relação aos herodianos, aos escribas e fariseus, paga lá esse imposto e aqui vocês estão escandalizados? Pois vai ser isto mesmo. Que será quando vir de subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? E para concluir, 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 22 a 24. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Escândalo para os judeus. É escândalo que Deus se encarne no ventre de uma mulher? É escândalo para os judeus, sim. Eles não admitem que Deus assuma a natureza humana. É escândalo. É escândalo que Deus nasça pobrezinho e seja colocado numa manjedoura? É escândalo. Mas ele nasceu e pronto, e o escândalo é esse. É escândalo para os judeus que Jesus morra na cruz,
que Deus morra na cruz. Eles não admitem isso, é escandaloso demais. Mas ele morreu. Pronto. 1 Pedro 2, versículo 7. E para vós que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, diz o Salmo 117. É pedra de tropeço, é pedra de escândalo. Quem se escandaliza diante de nosso Senhor Jesus Cristo e não se rende diante dele, esse escândalo para essa pessoa é inadmissível, é inaceitável. Para nós, porém, é um doce e adorável escândalo. Cremos neste escândalo, professamos este escândalo, acolhemos esse escândalo, amamos este escândalo. Está terminando o nosso primeiro bloco. Eu quero agora te dar uma dica muito importante, especialmente se você está gostando, se estás gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site, tu podes encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, bem como homilias, e deixar o teu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Eu também estou no Instagram e quero convidar você a dar um saltinho lá. Saltinho. Eu espero você lá, @domjosefalcãooficial, e terás lá partilhas da Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Não saia daí! Daqui a pouco a gente volta para tratar de escândalo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco do nosso compromisso semanal, programa Eclésia. Tratando do argumento o escândalo de Cristo. Escândalo, realidade com a qual não podemos deixar de conviver. A nossa vida é marcada por essas realidades. O escândalo de Cristo. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aquele que crê, quer judeu, quer pagão, ele é poder, ele é sabedoria de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos de 22 a 24. No primeiro bloco, nós vimos o seguinte: Jesus, durante sua vida pública, cuida para que evita que ele e os apóstolos deem escândalos. Mas não convém escandalizá-los. Diz Jesus no episódio daqueles que perguntam a São Pedro se Jesus não paga o didracma, que é a moeda, para o tributo, para os impostos. Vai lá, pega o anzol, traz o peixe, abre o peixe, lá você vai ter a moedinha e pague e ponto final. Por outro lado, vimos Jesus causando escândalo. No episódio do discurso sobre a Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, as pessoas se escandalizam e vão embora. Jesus não retroage, Jesus não volta atrás. E a respeito do ensinamento sobre o puro, sobre o alimento puro e o impuro, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Assim Jesus declarava puros todos os alimentos. Deixai-os, são cegos e guias de cegos, diz Jesus aos apóstolos que disseram, eles ficaram escandalizados com o discurso do Senhor. Deixa para lá, deixa para lá. E o próprio Jesus é um escândalo, já citamos a primeira aos Coríntios e na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que se tornou uma pedra de escândalo. Literalmente, São Pedro usa essa expressão. Agora vamos aos cristãos. O cristão deve fazer o possível para evitar dar escândalo. Mateus capítulo 18, versículo 7.
Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. É terrível aqui, viu? Escandalizar uma pessoa, sobretudo quando ela é pura, quando ela é inocente, quando ela, em âmbito eclesial, tem uma fé tão pura, tão bonita, tão simples. E certas atitudes levam a pessoa até a se afastar da igreja, até a duvidar da existência de Deus, a querer distância da casa de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Do homem, qualquer um na face da terra. Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 2. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Para aqueles que brincam com a misericórdia de Deus e acham que Deus é tão misericordioso que sua conduta, que seu comportamento escandaloso não tem repercussão na sua condenação e não afeta de forma alguma o processo de crescimento, o itinerário rumo à santidade de certas pessoas, essas palavras caem como uma bomba. Aqui Jesus, diante desses escândalos com efeitos devastadores, é implacável. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja criticado. Olha que bonito, que regra de ouro para bispos, sacerdotes, leigos, não dar motivo de escândalo. Tudo me é permitido, diz São Paulo em outra ocasião, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Que regra de sabedoria nesses tempos difíceis e em qualquer tempo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos de 31 a 33. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros para que todos sejam salvos. Mas isso não seria uma contradição com aquilo que São Paulo disse ainda há pouco? Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Aqui ele diz, não vos torneis causa de escândalo. No primeiro caso, 1 aos Coríntios, Jesus está se referindo, por meio do apóstolo Paulo, ao próprio conteúdo da fé, ao próprio objeto da fé, que é Cristo crucificado. Esse é o escândalo bom. Quando São Paulo diz, não vos torneis causa de escândalo, isto é, não pratiquem o pecado, não vivam em contradição com a fé que vocês professam, ou seja, não deem motivo ou motivos para que eles critiquem vocês. Portanto, sejam retos, sejam íntegros. Vejam que a conduta de vocês deve condizer com a fé que vocês professam. Avancemos agora para Mateus 16, de 22 a 23. Pedro começou a interpelá-lo e a protestar nesses termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. São Pedro é causa de escândalo para Jesus. Por quê? Porque ele está propondo para Jesus aquilo que é o contrário da missão para a qual ele veio. Jesus está em Cesareia de Filipe, prometeu o primado a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus, etc.
E aí Pedro faz essa proposta. Jesus diz para eles, para os apóstolos, depois disso, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, porque ia sofrer muito, ia ser rejeitado, morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. E São Pedro faz essa proposta indecente, e Jesus responde na hora: o que você acabou de me dizer está sendo causa de tropeço para mim, está sendo pedra de escândalo para mim. Porque você está me propondo algo que é contrário à vontade do Pai. Afasta-te, Satanás, ou vá de retro, isto é, para trás, Satanás. Para o demônio, Jesus diz em outra ocasião: afasta-te. Para São Pedro, vá de retro, isto é, venha para trás de mim. Sou eu que vou na frente de você, não é você que vai na frente me guiando, me dizendo o que é que eu tenho de fazer. Pedro aqui é causa de escândalo. Pedro aqui escandaliza nosso Senhor, mas é um escândalo pejorativo, é um escândalo pecaminoso e por isso é duramente censurado. Para concluir, antes de passarmos para as perguntas, o cristão deve escandalizar o mundo. Se o cristão deve evitar escândalo nos termos das passagens que citei ainda há pouco, existe um escândalo que é bom. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, escândalo para os judeus. O escândalo que nós devemos levar para o mundo é o da cruz, da nossa fidelidade ao crucificado. O conteúdo central da nossa fé é Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Romanos capítulo 9, de 32 a 33. Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra de escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crê não será confundido. Pronto. Aqui está o escândalo diante do qual o cristão não cai. Pelo contrário, ele se levanta. A pedra de tropeço para o mundo, a contradição, eis que esse menino será um sinal de contradição, isto é, uns gostam, outros não gostam. Uns querem, outros não querem. Uns amam, outros vão odiá-lo. Nós, porém, diante dessa pedra de escândalo, nós cremos. E crendo, não somos confundidos. Escandalizar o mundo com nosso comportamento de renovados, de transformados, de purificados, comportamento de cristãos que brilham como luzeiros no firmamento deste mundo cada vez mais necessitado de um testemunho credível, um testemunho autêntico, um testemunho que leve as pessoas a se converterem. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E para concluir, o último texto do nosso encontro, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isto é, não tem outra coisa que me motiva, que me alegra, que fundamenta a minha esperança, que dá razão para a minha vida, senão Cristo crucificado. Atenção, a minha glória é a cruz de Cristo, que é o escândalo, Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Doravante ninguém me incomode, porque eu trago as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o mesmo autor, São Paulo, no capítulo 6, versículos de 12 a 13, antes desse versículo. Quanto a mim, eu já estou crucificado mesmo, eu já sou um escândalo. As pessoas já oram para mim, é discípulo de Cristo, é católico, romano. Deixa pensar, deixa que o escândalo... Enfim, eu não me glorio senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas. Acho que nesse primeiro bloco dá para responder uma, talvez duas, mas ainda teremos o terceiro bloco. Aqui é uma pessoa que não quer se identificar e diz: é muito doloroso, infelizmente tem se tornado comum ver escândalos por parte de padres e bispos. A penalidade desses atos, especialmente na mídia, recai sobre toda a igreja, fazendo até com que alguns irmãos se afastem.
como agir diante das críticas, já que somos um só corpo? Olha, a crítica ao pecado, ela não pode ter de nossa parte uma defesa. Não se defende o indefensável. Não se justifica o injustificável. Portanto, há de se entrar em oração e dizer: meu Deus, em Romanos capítulo 2, versículo 24, diz: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Ou seja, por causa da atitude escandalosa de alguns, aqueles que não creem e poderiam crer. E a nossa missão é levar o Evangelho para que eles creiam, mas diante dos escândalos, a reação é essa, o efeito é funesto, é devastador, não somente dentro da igreja, porque alguns, infelizmente, arrefecem a fé, desanimam, desmotivam-se em continuar na igreja, em praticar a fé e se afastam dela. Não estou dizendo que é correto isso, de forma alguma. A nossa fé se fundamenta naquilo que não se vê. A fé é, Hebreus 11, versículo 1, é a posse antecipada do que se espera, é a certeza do que não se vê. E aquilo que não se vê é Cristo ressuscitado, com os olhos que veem escândalo de fulano e de Beltrano dentro da igreja. Mas a dor é tremenda porque a credibilidade da igreja fica comprometida, porque a força do Evangelho fica como que enfraquecida. Como reagir diante das críticas? Separar o joio do trigo. Sim, uma família muito numerosa, mais de 1 bilhão de pessoas que pelo menos se dizem católicas, mas dentro do seio dela há falsos irmãos, como diz São Paulo na 2ª aos Coríntios, capítulos de 8 a 12, falsos irmãos, pessoas que vivem de forma incoerente com a fé que elas professam. Diante das críticas, primeiro rezar pela conversão dos escandalosos e pela fé dos escandalizados, que são muitos. Obviamente que a outra postura é precisamente essa: o que estiver ao meu alcance para levar as devidas autoridades, sejam elas civis, se o delito que foi cometido também é perseguido pela legislação civil, que esses delitos sejam comunicados para que providências civis sejam tomadas. Isso se chama tolerância zero. Tolerância zero diante de qualquer abuso, diante de qualquer desmando. Se se trata de escândalo que não é referente a atitudes criminosas, ilícitas, perseguidas pela legislação civil, mas somente pela legislação eclesiástica, comunicar à autoridade para que ela tome providência. Mesmo sabendo que, no passado recente da Igreja, muitas autoridades tomaram conhecimento e não tomaram providência, o que também é um escândalo. Já terminando mais um bloco, no terceiro continuaremos a responder as perguntas. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo e breve intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Eclésia. Nosso compromisso semanal hoje se debruçando sobre o argumento o escândalo de Cristo. Ou, se quisermos, o escândalo que é Cristo. Mas o escândalo de Cristo. Nos 2 primeiros blocos, nós vimos a fundamentação bíblica, o escândalo bom e o escândalo mau, Cristo que evita escândalos, que faz tudo para evitar escândalos durante sua vida pública, Cristo que recomenda aos apóstolos que evitem, quanto possível, os escândalos, mas também Cristo que causa escândalo, Cristo que escandaliza as pessoas. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis nas suas doações e orações. Graças à sua doação, o nosso programa está indo ao ar todas as terças-feiras, e a estrutura que foi montada aqui em Brasília é dispendiosa, não somente o material, mas também a mão de obra
isto é, as pessoas envolvidas aqui nessa transmissão. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para que essa associação, que é do Senhor Jesus, como nosso querido Padre Eduardo sempre costuma falar, se você não é sócio e está acompanhando o programa, faça a sua doação pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você assim estará ajudando a associação na missão de evangelizar. Terminamos o primeiro bloco já respondendo às perguntas e vamos continuar a tentar responder. Eu digo tentar porque as perguntas são muito importantes, muito altas, muito elevadas para a minha capacidade, mas na medida das minhas limitações com a Escritura, eu pretendo responder. Próxima pergunta, também a pessoa não se identifica e a pergunta é a seguinte: Dom José, qual a primeira atitude que devemos ter quando flagramos um escândalo dentro da igreja? Eu dividiria a resposta em dois momentos. Quando o escândalo é público e você, digamos assim, é testemunha ocular, penso que se aplica, nesse caso, aquilo que diz a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Faltou com as obrigações. Hipotizemos, isso escandalizou as pessoas. Há determinados delitos, chamemos também de pecados, e agora acrescentemos delitos e pecados que são escandalosos. A resposta tem que ser imediata, da parte de certas pessoas, sobretudo quando elas têm autoridade, ali naquela ocasião em que o escândalo está em andamento. Se não há uma postura imediata, isso causa escândalo, porque é um estímulo para que aquele que está praticando o delito continue a praticar. É um escândalo também porque está incentivando os outros que não praticaram a praticar, no sentido, aquela autoridade que devia intervir não interveio. Ora, se aquele está praticando aquilo impunemente, então vamos praticar também. Então, eu responderia, é preciso, quando se trata de autoridade, quando se trata de uma pessoa que tem algum poder de decisão na igreja e o escândalo está em andamento, a providência tem que ser imediata, tem que ser caridosa, sem dúvida alguma, mas enérgica e proporcional à gravidade do escândalo que está em andamento. Portanto, para um escândalo grave, a medida tem que ser grave. O escândalo menos grave, a medida menos grave. A pena, a medida, a providência não pode ser desproporcional à gravidade do escândalo. Alguém já dizia que a diferença entre remédio e veneno está na dose. Se a dose é maior do que a gravidade do delito, isso pode causar danos à pessoa que o cometeu. Mas se a dose é menor do que a gravidade do delito, isso pode também ser sinal de leniência, de covardia, e logicamente que isso pode gerar escândalo nas pessoas. O delito foi gravíssimo, mas a punição foi branda demais. É aquele justo equilíbrio que deve existir para que o que vai ser aplicado da parte da autoridade seja verdadeiramente proporcional, condizente com a gravidade e a necessidade de reparar o dano, de restabelecer a justiça, de restaurar a ordem que foi perturbada com aquele escândalo. Isso pode, às vezes, se traduzir num processo penal, administrativo ou judicial, uma outra medida pastoral e assim por diante. Recai sobre a autoridade, qualquer que seja ela, uma providência imediata quando lhe chega ao conhecimento que um determinado escândalo está em andamento na igreja. Da parte de todos os fiéis, o texto, eu penso que poderia ser outro, em Mateus capítulo 18, que diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Nosso Senhor logo em seguida diz: se tua mão ou teu pé te faz cair em pecado, corta-os.
e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da geena. Cortar. Aplique isso às diversas situações. Infelizmente, eu não posso contemplar todas elas. Mas, por favor, tem algo aqui, mais na frente, nesse capítulo 18, de uma sabedoria infinita. Jesus diz, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se tiver ouvido, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Os passos que nosso Senhor estabelece para corrigir um irmão. A sós, com 2 ou 3 testemunhas, a igreja, e depois cortar relações com ele. É claro também que essas palavras de nosso Senhor têm muitas aplicações e muitas arestas, muitos aspectos precisam ser considerados em cada passo aqui estabelecido por Jesus naquele caso concreto. Mas, se você tem provas de que um delito está sendo cometido na igreja, ou foi cometido, mas ainda não prescreveu, e se tal delito é perseguido também pela legislação dos homens, você tem a obrigação de dar ciência às autoridades competentes. A questão de divulgar isso na mídia, eu me reservaria a dizer que o Código do Direito Canônico diz que os fiéis, eles têm o direito de apresentar suas apreensões, suas dificuldades, suas necessidades espirituais aos pastores da igreja. No versículo seguinte, desse mesmo cânon, é dito que, dependendo da competência, da ciência das pessoas, em alguns casos elas não têm somente o direito, mas também o dever de dar ciência às autoridades. A denúncia, ela desde que seja na justiça e na verdade, ela é recomendada pela igreja também em âmbito litúrgico. Enfim, os cristãos, eles são cidadãos, e os cidadãos, eles têm direitos, têm deveres, mas também têm direitos. A igreja reconhece que, enquanto cidadão, o cristão tem o direito de representar alguém na justiça e na verdade em âmbito civil e também em âmbito eclesiástico. E isso os últimos pontífices têm insistido muito, São João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Não podemos negar os direitos, e temos que reforçar isso, os direitos que o cidadão tem de fazer prevalecer junto ao Poder Judiciário, às autoridades constituídas, os seus direitos quando eles foram violados. E todo ser humano tem o direito também ao devido processo legal. No Brasil, salvaguardada, e isso deve ser insistido muito, a presunção da inocência, mas todos esses direitos perseguidos pela legislação brasileira, isso nesses tempos difíceis e muito amargurados, precisa ser dito sem dúvida alguma. A igreja está no mundo e está sujeita à legislação, os homens de igreja, as mulheres de igreja, todos os que pertencem à igreja. Nós não temos salvo-conduto para escandalizar as pessoas, para pecar, para cometer crimes perseguidos pela legislação dos homens. Enfim, tudo o que puder ser feito na justiça e na verdade para dar ciência às autoridades competentes civis ou eclesiásticas de crimes cometidos ou em andamento, sem dúvida alguma, isso integra o ensinamento da igreja, sobretudo no Código de Direito Canônico, que no cânon 22 diz que as legislações civis que a igreja acolhe, elas sejam observadas com todos os seus efeitos, desde que, salvo, exceto se elas contradisserem a legislação, a lei divina e aquilo que é prescrito no Código de Direito Canônico, a chamada canonização das leis civis.
tudo aquilo que está na legislação dos homens, tudo aquilo que está na legislação dos países, que não é contrário ao direito divino e não é contrário ao direito canônico, a Igreja Católica aceita com todos os seus efeitos, diz o cânon 22. Vamos à próxima pergunta. Não sei se ainda tem aí, Caio. Os escândalos de Jesus impactam e são radicais. A radicalidade de Jesus causa escândalos e quando pregamos a radicalidade do Mestre, podemos perder os irmãos. O que fazer para não perder os irmãos com a radicalidade de Cristo? Bem, se alguém se afastou de você por você ser de Cristo, ele nunca foi seu irmão, foi um falso irmão. Pode dizer educadamente, já vai tarde. Pois bem, agora, nosso Senhor Jesus Cristo, em outra ocasião, disse o seguinte: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Isso se aplica a pai, mãe. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. São Francisco de Assis, certa feita, o pai não queria vê-lo nem pintado. Logo depois que ele se converteu, depois o pai se converteu. É verdade. Os derradeiros instantes, o ocaso da vida do pai de São Francisco de Assis foi muito bonito, ele morreu com os sacramentos da igreja. Mas houve um momento em que o pai ficou furioso, não queria aceitar a conversão do filho, enfim, o famoso episódio na frente da catedral de Assis, na presença do bispo, etc. Mas nosso grande São Francisco não retroagiu, não voltou atrás. Ele abraçou Cristo, ele se converteu a Cristo, ele decidiu viver a pobreza radical no seguimento a Cristo até a morte. E ele teve que enfrentar o Pai com muita caridade, mas ele não voltou atrás. Pois bem, não é que ele perdeu o Pai, é o Pai que não queria reconhecer naquele momento o seu filho por causa daquela decisão, segundo ele, louca, segundo ele, inadmissível. Aplicando isso a qualquer pessoa que era sua, aspas, amiga, na verdade não era, dizia-se da sua intimidade, na verdade não pertencia a Cristo, e que começou a se desgostar de você, e que começou a se afastar de você porque você defendia os princípios cristãos, porque você não abdicava da sua fé, porque você professava, porque você insistia, porque você reiterava ser cristão pertencendo a Cristo. E ela rompeu relações com você por causa disso. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens, é um princípio dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai ganhá-la. Também outro princípio fundamental nos nossos relacionamentos humanos, deixar bem claro para quem quer que seja, eu pertenço a Cristo, o meu amor a Jesus está acima de tudo, e na hipótese de um conflito, você não tem chance. Na hipótese de um conflito, Cristo, meu Senhor, diz uma coisa, me pede uma coisa, e eu abraço Cristo e sigo Cristo fielmente, coerentemente, tenazmente, ainda com o peso das minhas limitações. E se nos meus relacionamentos, quem quer que seja que se dizia, que se ostentava, que se proclamava, que se reconhecia como meu amigo, mas passou a me deixar, a me ignorar, a me alijar, isto é, colocar de escanteio por causa da minha fé em Jesus, o que fazer para reconquistar essa amizade? Nada. Ela, se convertida, quiser voltar-se, podemos pensar em reestreitar ou reestabelecer os laços de amizade. Agora, a minha fé em Jesus, absolutamente dela eu abro mão. Se uma pessoa que se dizia minha amiga se afastou de mim por causa dos meus princípios cristãos, respeito, Deus abençoe sua vida. Agora vamos voltar à fita, ou voltar um pouquinho no tempo. Amiga, você nunca foi. Porque quem se dizia amigo de mim, meu amigo, e deixou de sê-lo pela minha amizade com Cristo, nunca foi meu amigo. Não é meu amigo quem não é amigo do meu amigo. E o meu amigo é Cristo, amigo com A maiúsculo. Está terminando mais um programa.
Desejo a você uma semana abençoada. Até o próximo encontro, até a próxima terça-feira, mais um programa Eclésia, para modestamente contribuir para o fortalecimento da sua fé católica apostólica romana. Um grande abraço. Até lá, se Deus quiser.